Nos vídeos anteriores a gente já falou sobre esse conceito que vamos abordar nesse vídeo, que é o conceito de regularização. Uma ideia da regularização é tentar dar um formato específico para o conjunto de pesos, não necessariamente correlacionando com a saída desejada ou com os dados de entrada. E sim, fazendo com que eles fiquem com um formato que seja mais interessante do ponto de vista de otimização. Então a gente falou nos vídeos anteriores sobre regularizações do tipo L2, cujo objetivo é ter pesos menores, ou regularizações L1, cujo objetivo é ter pesos mais esparsos. E hoje a gente vai falar sobre um outro modelo que é utilizado no processo de treinamento de redes neurais, que é o conceito de dropout. É uma proposta bem interessante que também permite uma regularização associada aos dados. Então, nesse tipo de modelo, a gente tem lá uma arquitetura, considerando um treinamento tradicional, né? Eu tenho lá as minhas entradas, né? Estão associadas ao meu vetor x de entrada, que é ponderado por cada um dos pesos ou do vetor de peso associados a cada uma das camadas, né? Então eu teria aqui as várias camadas até chegar na minha saída do modelo. Então o que acontece? Os pesos ponderam todas as entradas e tentam abstrair os conceitos associados aos dados ou as características dos dados de forma a gerar a melhor saída possível. O conceito associado a dropout é introduzir regularização no modelo, tentando forçar que, de forma aleatória, pesos ou perceptrons, né, ou pesos do modelo, tentem modelar mais informação ou serem mais genéricos de forma a representar essa informação. Então, durante o processo de treinamento, o que a gente faz? A gente, de forma aleatória, desliga uma certa quantidade de neurônios da rede. Então, durante o processo de propagação, a gente desliga algumas unidades de processamento da rede e calcula o erro associado a isso e ajusta os pesos que restaram de forma a melhorar, né, ou diminuir a loss associada a essa saída. E, a partir disso, tenta especializar esses neurônios que restaram a responder melhor em relação à entrada. E no próxima iteração eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou desligar outros pesos da rede. Então eu desligo outros pesos de forma aleatória. Qual é o efeito associado a isso? O efeito é que eu vou obrigando que pesos específicos comecem a responder bem para diferentes áreas da superfície do problema. Então o que acontece normalmente se a gente tentar visualizar o conhecimento associado a um modelo de aprendizagem de máquina, o que você vai perceber é que algumas partes da rede começam a se especializar para algumas regiões da superfície do problema. E, eventualmente, isso aí pode modelar algum tipo de ruído ou, eventualmente, até um overfitting, associado a uma ou mais de uma das classes. Quando eu obrigo, ou quando eu desligo alguns dos neurônios, eu estou obrigando neurônios que, eventualmente, iriam responder para uma classe que também se especializem em exemplos de outra classe, fazendo com que eles fiquem mais robustos a eventualmente ruídos ou diminuir a quantidade do overfitting possível. E isso funciona bastante na medida que a gente está usando agora milhares de neurônios e cada um desses neurônios pode eventualmente contribuir para uma especialização em relação aos dados de entrada, gerando um overfit. Então, nesse caso aqui, é como se eu, cada vez que treinasse cada uma dessas arquiteturas ou subarquiteturas dentro da rede, eu estivesse treinando um novo especialista em relação àquele exemplo que está sendo oferecido, ou aquele conjunto de exemplos que está sendo oferecido. Então, de forma muito parecida com o que a gente faz quando usa Random Forest, que a gente treina pequenas árvores associadas ao problema e tenta combinar o conhecimento delas, aqui a gente teria pequenas arquiteturas dentro de uma arquitetura maior que vai se especializar a responder em relação aos exemplos de entrada. E quando eu combino, é como se eu estivesse fazendo um ensemble de N redes dentro de uma única rede. Então é uma estratégia bem interessante e funciona bastante em vários dos casos. Vale ressaltar que, na medida que a gente evoluiu a pesquisa em relação a esse tipo de modelos, a gente percebeu que eles estão sendo menos utilizados, o dropout vem sendo menos utilizado na medida que a gente aumentou o uso de uma outra estratégia que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o batch normalization.
Mas a gente ainda pode utilizar ele em muitas estratégias. Em processamento de linguagem natural, a gente utiliza muito esse tipo de estratégia, de fazer dropout, considerando com modelos de séries temporais também. Então é uma estratégia bastante interessante que pode ser utilizada para poder gerar como se fosse um ensemble de redes dentro da mesma arquitetura, de uma forma bem eficiente. Então é uma estratégia bem interessante. Uma variação possível que está se fazendo é que o conceito tradicional do dropout é eu desligar algumas unidades de processamento de forma aleatória e depois religar essas unidades e treinar novamente. Mas existem variações possíveis que a gente pode fazer dela. Então a estratégia tradicional seria desligar os neurônios, mas a gente pode eventualmente somente desligar algumas conexões, em vez de desligar o neurônio todo. Então eu estou diminuindo somente algumas conexões, em vez de desligar o neurônio todo, que na medida que eu desligo o neurônio todo, eu desligo todas as conexões que estão ligadas a ele. Então essa é uma variação muito interessante que também pode se usar, e existem pesquisadores que estão considerando, inclusive, fazer dropout de camadas, ou desligar durante o treinamento algumas camadas e aprender sem elas, e depois religar essas camadas para aprender os conceitos associados a esse modelo. Então são algumas variações que vocês podem testar e experimentar durante o processo de treinamento dos seus modelos. Uma outra característica muito importante durante o processo de otimização desses modelos está associada à inicialização dos pesos. Então, a inicialização dos pesos, ela normalmente é feita de forma aleatória, né? Ou eventualmente alguns pesquisadores até tentaram fazer com valores fixos, mas é mais difícil de você quebrar a estagnação associada aos primeiros gradientes. Então, normalmente o que a gente faz é inicializar de forma aleatória, só que na medida que a gente aumenta a quantidade de camadas, eventualmente a gente precisa de uma estratégia de inicialização mais inteligente. Por quê? Vejam nesse experimento aqui, ó, que foram feitas várias inicializações, né, inicializações de algum conjunto de peso, considerando aqui ó, N camadas. Né? Então aqui cada um desses aqui representa uma camada associada ao modelo, né? E aí se mediu as ativações associadas a essas camadas a partir de uma inicialização com valores muito pequenos. Percebe que os gradientes a partir das primeiras camadas começam a ficar muito próximos de zero, o que demonstra que a gente não está aprendendo um conceito associado a essas camadas. A gente gostaria que tivessem todas elas com esse tipo de distribuição, uma distribuição muito próxima, uma distribuição gaussiana. Né? Então, e na medida que a gente tem valores muito pequenos, a maioria dos valores associados vão estar muito próximos de zero, que não estão representando muita informação. A mesma coisa acontece se eu tiver valores muito grandes, então veja que os pesos ficam todos saturados e também não tem um aprendizado. Então é um outro problema associado. Então o que eu quero? O que eu quero é uma inicialização que permita com que eu tenha toda a região de trabalho associada a cada dessas camadas, dos neurônios associados a essas camadas. Então eu tenho lá uma superfície de ativação cada vez mais eficiente. Então existem vários algoritmos de inicialização que são propostos. Então, alguns dos mais utilizados hoje em dia, por exemplo, é o Xavier. A gente vai verificar alguns deles nas aulas práticas, e vocês podem verificar algumas variações.